Olá, queridos! Que imenso prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre as 10 competências da BNCC. Mas antes de entrarmos no nosso tema, que tal você se inscrever neste canal, curtir e compartilhar? Queridos, a gente sabe que a BNCC ela é um documento extremamente importante para as nossas práticas, até porque ela é obrigatória. Aqui eu não vou discutir se ela é maravilhosa, se ela não é maravilhosa, a intenção não vai ser essa neste vídeo, mas vai ser de falar sobre essas 10 competências que nós temos na BNCC, que apontam sim, se nós formos ler, apontam para uma qualidade na educação. Agora, como é que a escola vai trabalhar essa BNCC, vai dizer muito sobre esta escola, se ela se preocupa com a qualidade do ensino. A BNCC é o documento que regulamenta o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes do nosso país devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica. A gente sabe que nós temos 3 etapas na educação básica: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Portanto, a BNCC ela vai abranger essas 3 etapas. E ela vai abarcar um conjunto de procedimentos para que a gente melhore a nossa educação. A BNCC ela trata, da nossa educação como uma educação integral. Não confundam com tempo integral, mas uma educação integral que vai trabalhar ali não só os conteúdos, o cognitivo do aluno, mas também o social, o afetivo, o psicomotor e o cultural. Então ela abrange sim um vasto campo de conhecimento. E nós, na escola, nós precisamos pegar a BNCC como uma base. Ela é uma base comum para todo o território nacional, mas as entrelinhas, o nosso campo de atuação dentro das nossas escolas vai ser respeitado. Se é uma escola dentro de um contexto rural, ela precisa trazer esses aspectos para dentro do seu projeto político-pedagógico. Se é uma escola urbana, ela também precisa trazer esses aspectos para dentro do seu projeto político. Então, a BNCC ela vai abranger esse conjunto de conhecimento, essa base comum curricular, mas ela não é um currículo pronto. Então, a gente não pode confundir a BNCC como um currículo. Ah, tá pronto, bora pegar e aplicar na nossa escola. Não, não é isso. Ela tem uma base comum, onde nós vamos pegar essa base comum, escolas públicas e particulares, e daí nós vamos trabalhar nesta base para que, se o meu aluno sair daqui do Pará, onde eu moro em Belém, e for para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ele possa encontrar os mesmos conteúdos sendo estudados nas escolas de lá. Porque ele precisa ter a oportunidade por onde ele caminhar. Agora, é claro que a regionalização de cada escola vai depender do lugar onde a escola está. Se é uma escola urbana, ela vai ter uma linguagem. Se é uma escola rural, ela vai ter outra linguagem. E isso precisa ser respeitado. Então, sim, a BNCC veio no intuito de contribuir para promover essa igualdade no sistema educacional do nosso país. O conceito abordado em cada projeto político precisa levar em conta esse desenvolvimento integral do ser humano, dos nossos alunos. Por isso que a BNCC vai destacar essas 10 competências. Para que essas competências sejam, claro, alcançadas, é preciso desenvolver, sim, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que vão capacitar esse educando para este procedimento. Não faz sentido nenhum eu ensinar as 4 operações para os meus alunos e ele não saber onde aplicar isso. Não é só saber fazer, saber desenvolver as 4 operações, mas aplicá-las no seu cotidiano. Esse conteúdo ele precisa interagir em outros contextos, em outros lugares, que não só dentro da sala de aula. Então, toda vez que o aluno tiver um problema complexo para ser resolvido, ele precisa acessar esse conhecimento que ele está aprendendo na escola. E para acessar esse conhecimento, ele precisa ser muito bem orientado. Por isso, o papel do professor é fundamental. A gente está sempre destacando aqui, o professor ele tem sim que ser um
mediador entre o aluno e o conhecimento, para que depois o aluno possa ser o protagonista do seu aprendizado. Mas esse primeiro papel é do professor, sem dúvida nenhuma. Como são 10 competências, a competência número 1 é conhecimento. Nós precisamos valorizar, nós precisamos dizer para os nossos alunos a importância de cada conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula. E faça com que ele entenda que esses conhecimentos eles foram historicamente construídos. Não saiu da cabecinha do professor para ensinar para eles. Porque muitas vezes os nossos alunos chegam na sala de aula e acham que a gente está inventando ali conteúdo para ensinar. Não, são conteúdos historicamente construídos. A gente precisa dizer que os pais deles, os avós deles, os bisavós, se passaram pela escola, aprenderam esses conteúdos. Claro que cada um num contexto social, mas o conhecimento, ele é construído socialmente. E eles são construídos sobre o nosso mundo físico, social, cultural e hoje digital. Então eles precisam saber de onde vem o nosso conhecimento. A segunda competência é o pensamento científico, crítico e criativo. A gente precisa, sim, das ciências para ensinar para os nossos alunos, né? E a gente precisa incluir nesse nosso conhecimento, nessas aulas que nós damos para os nossos alunos, a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Porque sem isso, realmente, o conhecimento, o conteúdo, aquilo que o professor está propondo na sala de aula fica enfadonho. Por isso as estratégias são importantes, porque cada escola vai desenvolver a sua própria estratégia de como ensinar aqueles alunos, de onde está essa mini escola. Ela está numa periferia, ela está no grande centro, onde meus alunos têm mais acesso a outros conhecimentos, ou ela está lá dentro de uma periferia onde eles têm pouco acesso a conhecimento, as coisas fora, né, os conhecimentos fora da sua escola. Então, nós precisamos sim ensinar a nossos alunos a pensar cientificamente, criticamente e criativamente. E como terceira competência, nós temos o senso estético e o repertório cultural. É claro que a gente tem que estar ali dentro das nossas escolas falando dessas diversas manifestações culturais, locais, mundiais, para que esse aluno ele tenha a possibilidade de enxergar o seu Brasil e os Brasis dentro do seu Brasil. E isso é extremamente importante para a gente ensinar para os nossos alunos que cada região tem o seu sotaque, cada região tem a sua gastronomia, cada região tem a sua fé, o seu modo de fazer e ser. Então esse senso estético e esse repertório cultural tem que fazer parte do nosso projeto político-pedagógico. E como quarto elemento, né, da nossa BNCC, quarta competência, nós temos a comunicação. E ensinar para os nossos alunos que a comunicação ela não é só verbal, ela não é só oral. A gente tem hoje muitas comunicações dentro do nosso sistema. A digital está aí para nos demonstrar isso, mas nós temos a Libra, nós temos o Braille, nós temos outras comunicações que fazem parte da nossa sociedade. E o aluno ele precisa entender que essas linguagens transformam o mundo e nós precisamos estar sempre discutindo com eles as diversas formas de comunicação que nós temos dentro do nosso contexto social. E como quinta competência, nós temos a cultura digital. O que falar da cultura digital? Ela tem importância? Com toda certeza ela tem muita importância. Mas como fazer o nosso aluno entender que ficar 24 horas num celular, num computador, num joguinho, isso não está trazendo para ele muitas competências, como ele pode pensar que está aprendendo ali só através do computador. Nós precisamos do social, nós precisamos dessa linguagem social, mas que a cultura digital ela é extremamente importante hoje no nosso século XXI, porque basicamente tudo está digitalizado.
digitalizado. Daqui a pouco até nosso dinheiro vai estar digitalizado. Mas a gente ainda pega as notas, mas futuramente, quem sabe se a gente ainda vai ter acesso a essas notas, se já não vai ser realmente tudo digital. Então eles precisam sim estar antenado ao século XXI, mas com critérios, com valores, com ética. O professor ali ensinando para o aluno como é que se desenvolve essa cultura digital dentro da nossa escola. Como sexta competência, a autogestão. Valorizar essa diversidade de saberes, essas vivências culturais e se apropriar desse conhecimento e experiências vai nos possibilitar entender as diversas relações que é própria do mundo aí, né? Do mundo do trabalho. A gente precisa aprender a fazer escolhas, a gente precisa exercer a nossa cidadania, a gente precisa construir um projeto de vida, né, com liberdade, com autonomia, com consciência crítica, com responsabilidade. E isso nós precisamos ensinar para os nossos alunos, porque a autogestão, ela vai dar essa capacidade para os nossos alunos. Então, sim, eles precisam, sim, aprender a aprender para aprender a fazer. Como sétima competência, nós temos a argumentação. A gente tem que ensinar para os nossos alunos a argumentar com base em fatos, em dados, em informações confiáveis, para que ele possa formular, para que ele possa negociar, para que ele possa defender as suas ideias, seus pontos de vista, tomar decisões, né? Ser responsável, ter consumo responsável, hoje muito importante, se posicionar com ética em relação ao cuidado de si mesmo, com o outro e com o planeta. Olha que importância tem nossos alunos aprenderem a argumentar. A oitava competência é o autoconhecimento e o autocuidado. É claro que o aluno ele tem que ter aqueles momentos em que ele vai aprender sozinho, ele precisa pesquisar, ele precisa olhar o seu mundo com os próprios olhos para ele entender o que está acontecendo ao redor dele e trazer para a escola o que ele está sentindo, o que ele está pensando, como ele vê isso tudo. E o autocuidado também, ele precisa aprender a se cuidar, a blindar a sua mente, como a gente fala, né? A blindar a mente, porque nem tudo que ele ouve, nem tudo que ele vê, nem tudo que está ali disposto para ele, não vão agregar na vida dele. Então ele precisa se conhecer primeiramente, né, para poder ele se autocuidar. Como nona competência, nós temos a empatia e a cooperação. Ensinar a empatia é uma coisa bem complicada, porque a empatia ela é nossa, mas a gente precisa falar sobre, que a gente precisa do respeito ao outro. A gente quer ser respeitado, mas a gente também precisa respeitar o outro. A gente precisa dialogar, a gente precisa comunicar, para que a gente possa sanar conflitos, para que a gente possa cooperar com os outros, né? Para a gente promover o respeito aos outros, aos direitos humanos, com aquele acolhimento, com valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais. A gente precisa respeitar os saberes, as identidades, as culturas e as potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. Como décima competência, a autonomia. A autonomia dá para o aluno ele agir pessoalmente e coletivamente. Quando ele aprende lá na sétima competência a argumentar, com toda certeza ele vai ter muito mais autonomia para lidar, né, com as questões, com os princípios éticos, com os princípios morais, com a flexibilidade, com a resiliência. Ele vai ter muito mais capacidade de lidar com os conceitos e os preconceitos das nossas vidas. Então, essas competências da BNCC, ela vem nos trazer esse campo, essas práticas de conhecimento que a gente adquire sim na sala de aula, com uma boa conversa entre professor e aluno, trocando ideias. Então a gente precisa entender esse contexto para que a gente possa, através das nossas metodologias, das nossas estratégias, de maravilhosos objetivos de ensino, levar isso tudo para a nossa sala de aula, para que o nosso aluno possa ali, sim, novamente, entrar na sala como aluno, vai sair da nossa sala um grande cidadão. Eu espero ter me feito entender. Mas antes de você sair desse canal, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Gratidão por hoje e até o nosso próximo vídeo.